Oi, gente, tudo certinho? Aqui no canal Outro Livro, e hoje a gente está abrindo uma nova playlist aqui no canal, vai ser uma playlist mensal. A gente agora, a partir da centésima entrevista, né, que foi com o João Paulo Borges Coelho, a gente vai começar a entrevistar editores e editoras, leitores e leitoras, tradutores e tradutoras, e vai ter ainda uma outra playlist que eu próprio vou fazer a partir de um conjunto de romances que eu comecei a ler do século XX. Então, tem coisas novas acontecendo no canal. Então, você que já conhece o canal tem essas novidades. Você que está chegando agora, aproveite para se inscrever aqui também. E hoje a gente tem o prazer de começar essa discussão com os editores pelo Eduardo Lacerda, da editora Patuá. Seja bem-vindo, Eduardo. Um prazer te receber. Poxa, muito legal, estou muito feliz. Obrigado, Ricardo. Obrigado quem está assistindo. Sou um fã aqui, acompanho alguns dos nossos autores e autoras e outros escritores e escritoras que eu gosto, leio e participam do canal. Muito bom. Massa. Então, a gente tem uma relação forte com a Patuá aqui no canal, né? Porque eu estava contando aqui, desses 100 entrevistados, 10 foram da Patuá. Eu não estou aqui com o livro do Marcílio Godoy, eu emprestei esse livro para minha mãe, está curtindo lá os contos Legal. do Marcílio, mas a gente já conversou aqui com o Alexandre Guarnieri, com o Fábio Weintraub, a gente já conversou aqui, todos os livros da Patuá, com o André Luiz Pinto, já conversamos com a Maria Fernanda Maglio, com a Débora Dornelas, aqui, tem mais? A Cíntia Krimler, o Teófilo Tostes Daniel, e a nossa última conversa foi com a Raina Ellery, do Mas Não Guardo Rancor. Então, vocês Legal. têm 10% do canal, Eduardo. Também preciso conversar com o Cotter, que também tem bastante livro aqui com a Tem gente, bastante. e com o Corona também tem alguma coisa da Medusa. Acho que são as editoras assim que mais estiveram presentes aqui nessas 100 conversas. Eduardo, eu não vou te apresentar, você se apresente aí, por favor, faça um percurso seu aí dessa Legal. entrada na área editorial aí, a tua história um pouquinho, fale um pouquinho para a gente, brevemente. É sempre uma tentação falar muito, mas eu vou falar brevemente. Eu estudei a vida toda em escolas públicas, mas desde pequeno tinha amor pela poesia, principalmente pela poesia. Então pegava aquele livro didático que vinha e devorava além dos poeminhas, né? Geralmente trechinhos de poemas, Quintana, Drummond, Cecília Meirelles, e sempre quis estar meu sonho era dar aula de língua portuguesa, assim, né? Eu queria fazer magistério. O meu pai teve um surto machista de que magistério era uma profissão só para mulheres, e aí eu acabei indo fazer o ensino médio normal, cursei letras, mas aí logo que eu entrei na letras, veio essa angústia, né, de querer conhecer novos escritores. Era uma época que não tinha internet, ou a internet ainda não estava tão difundida, então eu conhecia esses poetas pelos corredores, por indicação de amigos, de professores, e ali no curso de letras da USP não tinha uma revista, né? Todo ano entram 845 alunos, mais professores, funcionários, pessoas dos outros anos, mestrado, doutorado, e não tinha nenhuma publicação. Então eu cuidava ali de um mural chamado Cordel de Letras, colocava ali corda de sisal, pendurava poemas e quis fazer uma revista. E aí uma professora, a Viviana Bose, me falou assim, olha, me indicou vários poetas e falou, ó, tenta conversar com o diretor da faculdade, né? Marca uma reunião com ele e vamos ver o que ele consegue te oferecer. Marquei, um professor de outra área, né, da filosofia, das ciências humanas, ele falou, olha, dinheiro a gente não pode te dar, mas eu dou a gráfica da faculdade para você fazer aqui a Uhum. revista que você quer. E aí era tudo que eu precisava. E aí da primeira revista, fiz a segunda, fanzine, jornal, até que em 2010 eu já tinha o sonho de montar uma editora. Era caro, você precisava fazer tiragens um pouco mais altas. E aí um amigo, que é marido da minha ex-chefe, eu trabalhava na Secretaria de Cultura, fazendo projetos ali naquele ano 2010, projetos para instalação de bibliotecas no interior do estado.
Ele falou, Edu, eu trabalho na Edra e a gente comprou a editora Edra, a gente comprou um maquinário, você vai conseguir fazer livros aí a partir de 50 exemplares. Aí eu Uhum. fui quebrar a cabeça de como montar uma empresa, né, primeiro, e em fevereiro de 2011 a gente publicou o primeiro livro sem experiência nenhuma no ramo editorial, né? Como um amigo fala, eu fui aprendendo a trocar o pneu com o carro em movimento, assim. Sim, sim. E desde lá vocês publicaram quantos livros já? Tem uma Eu ideia, perdi a assim? conta, mas entre 2.500 a 3.000 títulos. Uhum. Dá Hoje para dizer que... eu devo ter uns 1.000 títulos ativos no catálogo. A gente teve um Aham, problema com o capista, então eu perdi quase 2.000 títulos que eu não aham. posso comercializar, mas a gente está renovando, então muita coisa nova vem chegando. Sim, sim. Não, quase sempre, né? Quase todo dia tem alguma coisa. Um Me diga, lançamento. você considera a Patual uma editora independente? O que que você entende para uma editora independente? Se é que você a considera assim. Olha, Ricardo, eu fui um dos primeiros a militar o nome editoras independentes, né? E é um termo muito nebuloso. É, eu acho que se pensar em uma independência criativa, a Patois ainda tem. Eu escolho o que vai ser publicado e como vai ser publicado, e muitas vezes a gente aposta em, sei lá, um garoto ou garota de 15, 16 anos que está com um livro legal e quer publicar, ou, sei lá, tem autoras de 90 e poucos anos, já publiquei Morador de Rua, que eu achei, pirei nos poemas dele, eu ainda decido o que vai ser publicado. Então eu tenho essa independência, né? Eu não tenho um investidor ou um banco por trás da editora precisando que eu dê esses lucros como divisão de lucros. Então, nesse sentido, existe uma independência. Mas até 2016, eu não tinha nenhum funcionário, era eu, e claro, terceirizava alguns processos, mas essas pessoas só trabalhavam com a gente quando eu tinha trabalho e ganhava para pagar elas. Uhum, Hoje, eu tenho 10 funcionários diretos. Eu não uhum, posso virar para um editor assistente, para a pessoa que cuida do estoque da editora, e falar assim: olha, Fulano, esse mês eu não posso pagar o teu salário porque a gente vendeu, só publicou poeta de bar, doido, e não teve retorno com a editora. Então, eu acho que a independência também está em a gente conseguir equilibrar o que é a empresa, o que precisa não exatamente dar lucro, mas se viabilizar, né? E ter essa liberdade criativa de continuar publicando somente o que eu quero, respondendo somente aos meus gostos literários e não a uma necessidade de ganhar dinheiro. A gente se mantém não cobrando pela publicação. Foi, enfim, dessas pequenas editoras independentes, acho que uma revolução no mercado, né? Quando a gente começou, essa era a proposta, nunca cobrar a publicação de ninguém. E isso ainda me dá muita liberdade de só publicar aquilo que eu quero. Mesmo que eu erre muito, eu posso falar, não, mas eu publiquei porque eu gostei em algum momento e não porque essa pessoa falou que vai vender ou tinha dinheiro para comprar um número X de exemplares. uhum, uhum. E isso desse modelo de negócio de estar fora das livrarias tem a ver com essa independência também. Sim, eu acho muito importante falar que eu amo as livrarias, eu acho que elas são fundamentais. O Brasil tem pouquíssimas livrarias. O que eu questiono é o modelo de negócio das livrarias. Então, você tem livrarias que pegam os livros em consignação, isso é, elas vão pegar o livro que eu paguei para a gráfica já, só vão pagar se isso for vendido, pedem 50% de desconto, eu sou obrigado a pagar o frete. Aí, enfim, se o livro volta danificado, não é problema da livraria, é Uhum, problema nosso. Isso quando a livraria paga, né? A gente tem, eu não vou citar nomes, claro, mas casos de muitas livrarias que simplesmente esquecem. Aí, quando elas vão fazer um pedido novo, você tem que lembrar. Algumas vezes elas pagam, outras elas também, no pedido novo, cancelam, só para não pagar, e valores baixos, né? 100, 200, 500 reais. uhum, uhum. Tem uma discussão que está muito presente na vida contemporânea, principalmente das redes sociais, que é aquela história de que há mais editoras e mais autores do que leitores. Como é que você vê esse papo aí? Não, algumas vezes eu falei isso, assim, parece que existem mais escritores do que leitores, mas não no sentido de achar que esse número está em excesso. Eu acho que eu sempre milito que a leitura é um direito e a literatura é um direito, inclusive de escrever, né? Então, se você tivesse
escritores que também são leitores, esse número, no mínimo, seria igual. Nem sempre a gente percebe esse movimento das pessoas lendo, ou apoiando, ou indo aos lançamentos, ou querendo conhecer, né? A gente abre, às vezes, chamada de originais e pergunta, você já conhece a editora Patois? Aí a pessoa responde não. Você tem vontade de conhecer o livro da editora? Aí a pessoa, não. Ela quer publicar com a editora e não tem vontade de conhecer, né? Ela não tem vontade de ler um livro. Claro, isso não significa que ela não lê livro da Urutau, da Foliando, da Penalux, de outras editoras, né? Mas é um movimento perigoso. Agora, num país como o Brasil, que tem tão poucos leitores, a gente não tem que ficar criticando o excesso de escritores e de editoras. A gente tem que lutar para ajudar a formar leitores, né? Essa é a nossa missão. Matar a concorrência, falar assim, não, eu vou juntar todos os editores numa sala, explodir aquela sala, porque aí todos os leitores vão ser meus, isso é uma bobagem, né? A gente está num país que as pessoas leem menos de 2 livros por ano. São números baixíssimos até para a América Latina, países, às vezes, economicamente, culturalmente tão ricos quanto o Brasil, mas economicamente mais pobres. Mesmo na Argentina, há décadas vivendo ali crises econômicas, você tem números de leitura e livrarias muito maiores do que no Brasil. Então, a nossa luta tem que ser por isso, e não por achar que é muito escritor e tudo que eles produzem não vale de nada, né? Pois é. Você sabe que eu converso com muitos desses seus autores, né, que estão aí na editora, ou que estiveram na editora, e porque também tem gente que começa na sua editora, a sua editora muitas vezes é uma editora de entrada para muitos escritores e escritoras também. E, claro, sempre elogio o teu trabalho e tal, mas tem esse aspecto, você disse, de apostar em novos autores, em novas autoras. Eu estava lendo aqui sobre o José Olímpio, né? E o título do livro é O Descobridor de Escritores. Como é que você se vê em relação a isso, assim, esse aspecto dessa curadoria que você faz? Deve dar uma satisfação, claro. Também deve dar um problema assim eu apostei naquele cara e aquele cara depois eu vi que a literatura dele não era grande coisa ou qualquer, né, nesse aspecto. Como é que você lida com isso desse prazer de ser um descobridor de escritores também? Eu vejo você muito como o José Olímpio nesse sentido aí. Não, eu tento. Acho que sempre quando a gente tenta ter uma visão sobre si mesmo, eu não quero cair nem num ego inflado e nem na falsa humildade. Eu acho que é um trabalho importante, legal, entre outros trabalhos importantes e legais que estão sendo realizados, né? Eu citei algumas editoras, são centenas e centenas de boas editoras. A gente falou da Cotter, Reformatório, enfim, pelo país que estão fazendo trabalhos muito legais. Eu acho que eu dei sorte ali de ser meio um pioneiro em determinado momento, ter uma abertura muito grande, uma paixão muito grande ao diálogo e conhecer essas pessoas. E algumas ganharam prêmios importantes, isso trouxe um retorno para a editora, mas um prêmio não define se um escritor é bom ou não, né? Claro que ajuda a conseguir muitos leitores e leitoras. Então, eu dei sorte de descobrir algumas pessoas, sei lá, a Marcela Dantes, que agora está publicando pela Companhia das Letras, Morgana Kretzmann, a Paula Fábio, Micheline Verunski, são todas pessoas que começaram publicando com a gente, ganharam prêmios com a Patois. O Alexandre Aliati, que ainda não está em editoras grandes, mas ganhou o Prêmio São Paulo ano passado. E aí eu acho que hoje a gente deve ter uns 30, 40 autores que estão em Fósforo, Todavia, Companhia das Letras, Planeta, que começaram aqui. Mas eu acho que é um movimento legal que eu gosto, assim, que é natural. As pessoas saem, vão para editoras que vão dar uma valorização diferente do meu trabalho, que é uma valorização financeira. Aqui a gente, por mais que ganhe prêmios, vai vender no máximo 500 exemplares, quando muito 1.000 exemplares, né? Mas em média ainda estou vendendo 50, 100 exemplares. E mesmo uma autora como a Ana Sui, que agora está na Planeta e parece que esse último ano vendeu 100.000 exemplares do livro dela, quando teve na Patois, foi um best-seller aqui dentro, mas vendia 5.000. Né? Então, a gente não tem essa estrutura. É muito legal que essas pessoas possam ir.
outras vão chegando. Então, você mostrou duas autoras que ainda não estão em grandes editoras e elas deveriam prestar atenção com mais carinho. Claro, outras, né, a Raina e tal, mas a Cíntia Kremler e a Maria Fernanda Elias Magno estão comigo há quase 10 anos. Então, eu batalho para que essas pessoas fiquem conhecidas em editoras maiores e tenham esse retorno financeiro também. Mas vão chegando outros autores muito jovens que já têm livros muito legais, e eu sei que daqui 5, 6, 7, 8 anos eles vão estar indo para editoras maiores e tendo esse reconhecimento. Uhum, uhum. Pois é, nas conversas justamente com a Cíntia, com a Maria Fernanda Magro, elas falam dessa relação de fidelidade, que é um pouco de família também, Família. com a Patois. A Patois parece que tem essa cara, para a sociedade, pelo menos, de uma comunidade familiar ali um pouco, né? Eu estava lendo justamente de novo esse livro aqui do José Olímpio, e a Raquel de Queiroz fala isso. A José Olímpio era uma família, né? E o José Olímpio era um irmão para ela, nesse sentido, né? Puxa, que legal. Esse livro eu não li ainda, eu vou procurar agora. Vale a Quero, pena. quero ler. A gente tem isso da família, e é um modelo que outras editoras têm também agora. Não acho que a gente inventou a roda de nada, mas uma boa parte, por exemplo, do que a gente acaba vendendo vem de compras de autores da própria editora, que eles se leem, se apoiam, fazem resenhas, fazem críticas, e isso dá um suporte tanto para a editora quanto para essas pessoas que têm um apoio que não vai vir da Folha de São Paulo ou da revista 451. Essas pessoas têm um outro compromisso com outra literatura que é boa, sim, não é isso que eu questiono, mas tem toda essa relação comercial que, às vezes, uma pessoa muito jovem que está publicando o primeiro ou o segundo livro não vai ter esse apoio. Tem que encontrar da editora e dos seus pares, e os seus primeiros pares são ali os colegas de editora. Então, a gente teve ali na feira do livro da revista 451 no Pacaembu, Uhum. a Patois levou quase 120 autores e autoras que foram autografar, por sua vez, essas pessoas levaram amigos, familiares, outros escritores, e a tenda da Patois era sempre a mais cheia ali e a gente vendeu mais do que grandes editoras que só contavam com bons livros, mas bons livreiros, bons livros, mas não integravam os autores. Nem sempre dá para levar o Itamar para todo o evento, né? Uhum, uhum. Então a gente teve muito público ali, foi muito legal. Sim, sim. Talvez isso também se deva a essa unidade, digamos assim, de ideia da editora de se concentrar no contemporâneo, né? Porque estava notando, vocês não fazem reedições de obras que vieram de outras editoras, tal. Tem poucas obras reunidas, tem a Eunice Arruda, por exemplo, tem a antologia do Rui Pinheira Filho, mas é uma Marco ênfase no Lucchesi também contemporâneo, né? é focado no contemporâneo. Eu acho que eu sempre falo assim, para você ser um bom editor, ou pelo menos pretensamente um bom editor, você tem que ser um bom leitor daquilo que você vai publicar. Eu não sou um bom leitor porque eu não era um leitor de literatura infantil quando eu era criança. Uhum, Eu entendo a importância, eu acho que tem pessoas fazendo trabalhos excelentes e excelentes escritores e escritoras, mas eu não me arrisco na literatura infantil porque eu não sou um bom leitor. De clássicos, eu acho que já tem excelentes editores aí no mercado, então não acho que o meu olhar não pode trazer nada de novo. Eu gosto de focar nessa literatura contemporânea, que é uma palavra também muito ampla, igual editora independente, quer dizer muita coisa e ao mesmo tempo não quer dizer tanto, né? Não tem como falar que o Leminski não é contemporâneo, mesmo sendo de outra geração, é contemporâneo. Não tem como falar que alguns poetas dos anos 60, 70. Drummond ainda é muito contemporâneo, né? Você lê boa parte da poesia que é produzida, ainda tem uma forte influência. Você mostrou o Fábio Weintraub, eu acho que tem uma influência forte ali do Drummond, o André Luiz Pinto, alguma coisa. Acho que são contemporâneos ainda, né? Não é como falar assim, sei lá, de um poeta do século XVI, uhum, Álvares de Azevedo, assim, esse não é sim. mais, apesar de ser excelente, não é mais contemporâneo, né? Então, eu gosto de pensar assim, que eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de pessoas. E Uhum. então poder publicar um escritor ou escritora que eu vou encontrar na Flip, ou num bar, ou num boteco, ou numa feira literária, legal, é gostoso isso, para mim, né? Me deixa confortável.
como é que você refletiria assim sobre um elitismo na literatura brasileira? Outro dia eu vi uma postagem sua lá sobre aquele aspecto do Paulo Coelho, né? Uhum. Por exemplo, eu fiz uma lista de 100 romances para ler no século XX. Um deles é E do Paulo Coelho. colocou o Paulo Coelho, eu vi. E uma amiga, uma grande amiga, perguntou, claro, como xiste, né, um pouco, mas não tinha alguém melhor para ler naquele ano? Eu falei, claro que tinha, mas como é que a gente vai falar de literatura brasileira sem passar pelo Paulo Coelho enquanto fenômeno editorial e tal, né? Afinal de contas, o romance é um gênero do capitalismo, né? E, É. por exemplo, o Jabuti recentemente incluiu esse romance de entretenimento na Uhum. premiação. Como é que você pensa esse aspecto da literatura? Você está no lugar certo de pensar a literatura enquanto arte, enquanto um negócio, né? Talvez você É, pudesse retomar aquela discussão do Paulo Coelho um pouco tá. também. Primeiro, o Jabuti colocar uma categoria de romance de entretenimento, eu não vejo nenhum problema, porque, na verdade, você só está dando mais uma chance para escritores e escritoras que nunca foram contemplados numa premiação. É, Tradicionalmente, o que a academia, né, a academia universitária, as universidades, a crítica literária, considera como boa literatura, está muito ligado a fluxos de consciência, a problemas sociais. Isso, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos e outros países, que literatura policial, literatura ficção científica são gêneros valorizados e até estudados nas academias, no Brasil, não. Isso tem uma coisa meio elitista de, não, isso não é bem literatura. É literatura. Não é, pode não ser a literatura que você gosta, mas é literatura, tem um público que gosta, um público consumidor, e dá até para ser boa literatura, uma literatura bem feita, uma ficção científica legal, um policial muito legal, um suspense legal, até uma literatura erótica muito boa. Bom, a Hilda Hilst fez isso, né? Literatura pornográfica dela que é excelente. Mas as pessoas viram. Aliás, ela fez isso exatamente por ser sempre excluída das premiações e das. Não era tão excluída assim, né? Ela publicava por grandes editoras, ganhava dinheiro com isso, mas se achar excluída, ela, em dado momento, começou a escrever literatura pornográfica para falar: não, agora eu quero ser lida pelas massas, né? Pelo povo. Uhum, E não foi, continuou sendo lida e debatida pela academia, né? Que uns ficaram chocados, outros adoraram. Então, quando vem essa questão, literatura de entretenimento, claro que um Vidas Secas pode ser entretenimento e alta literatura, ou literatura clássica, mas, e claro que um romance policial pode também ser as duas coisas, mas eu entendo o que o prêmio quis fazer. Ele quis dar chance para pessoas que sempre foram excluídas por escreverem gêneros diferentes daquilo que o Jabuti costumava premiar. Então, nesse ponto, eu acho super importante, não vejo um problema. Talvez o termo literatura de entretenimento foi mal escolhido, mas a ideia, ela não é ruim. Agora, voltando ao que o Bortolotto falou, eu gosto muito do Bortolotto, e aí eu falo sempre assim, um país democrático, com pluralidade de ideias, a gente pode dar o nome para a pessoa sem ser um ataque e discordar dela, e colocar as cartas na mesa e falar, vamos discutir isso. Eu, como eu disse, não tinha muitos livros em casa, meu pai é pai de santo, tinha ali romances espíritas, comecei lendo Zíbia Gasparetto, Paulo Coelho, Violetas na Janela, e foi sim uma porta de entrada, porque eu gostei daquilo. Na escola, mesmo sendo uma escola pública, tinha uma bibliotecazinha, uma sala de leitura, eu pude pegar alguns livros ali, livros mais infanto-juvenis. A partir disso, eu fui lendo outras coisas, e acho que isso foi me formando como leitor. Claro, o Paulo Coelho não me diz mais tanta coisa, porque tem muito mundo para ser explorado, né? Eu quero ler outras coisas. Falar a verdade, eu não tenho lido nada o que não é o que eu publico. Então, tudo que eu edito, eu li. Tudo que chega, eu tento ler. Mas falar que eu posso, eu tive numa livraria no sábado com a minha esposa, vi uns box, Dostoiévski. Porra, eu falei, que lindo, né? Um monte de livros que eu não li ainda, um box bonito, com preço que não está tão alto, mas não dá tempo. Eu vou gastar aí R$ 200 e não vou ter tempo de ler, então não é tanto pelo valor. Eu tento ir
muitos lançamentos de escritores contemporâneos de outras editoras, comprar o livro, a pessoa fala, você vai ler? Eu falo, desculpa, a leitura não é uma forma que eu vou te apoiar ainda, eu tenho que ler os livros da Patois. Eu posso te apoiar comprando o livro, já é alguma coisa, mas falar que, sei lá, eu vou no lançamento da Urutau e consigo ler um livro que eles publicaram, não dá tempo, né? Infelizmente, entre família, minha casa, minha esposa, todo o trabalho, que numa editora pequena é emitir nota, é prestação de contas, é tirar ISBN, inscrever em concurso e ler os originais, não dá tempo. Mas aí, voltando ao Paulo Coelho, só para finalizar, às vezes me perguntam assim, você acha que existe boa ou má literatura? Eu falo, olha, a literatura é um direito. As pessoas têm o direito de escrever também. Ninguém, um bom jogador, eu ia falar o Neymar, mas ele não é um bom jogador, e eu não entendo de futebol. Mas assim, nenhum jogador, Pelé, ele não vai no campinho de várzea olhar para aquela molecada jogando, dar risada deles e falar: ah, vocês são perna de pau, vocês jogam mal. A sociedade apoia a molecada jogando. A literatura também pode ser uma forma de entretenimento, de escrita no final de semana, para desabafo. O problema está quando a pessoa que joga ali no final de semana acha que vai entrar para a seleção. Aí falta treino, falta estudo, falta técnica, falta uma percepção da literatura mais ampla. Da mesma forma, a literatura. Eu vejo assim, uma pessoa chegou para mim e falou: ah, eu estou escrevendo uma autoajuda, você acha que vale a pena? Pô, vai, publica. Ah, mas você acha que eu vou ganhar um prêmio? Não. Aí é outra história, né? Porque talvez você venda muito, mas o prêmio, você não está dialogando aí com essa linha da história da literatura, que também é outra coisa muito ampla e acho que eu poderia me perder. Então, eu acho que é um direito, a gente não tem que ter essa coisa elitista, a garota ou o garoto escreveu versos para o namorado, para a namorada, você está fazendo porcaria. Não, a pessoa está fazendo o que ela quer fazer. A partir do momento que ela fala, não, agora eu quero entrar no sistema literário, quero ir para a livraria, quero ganhar prêmio, quero ser reconhecido como um autor relevante na literatura nacional, aí você vai orientar, não, então você vai estudar, você vai ler, você vai pesquisar, você vai conversar, você vai ler o que os teus pares estão produzindo, você vai conhecer os clássicos, vai fazer oficina literária, que é outro debate que sempre tem se a oficina literária é legal ou não. Eu acho que são, mas é isso, não vejo um problema numa literatura que não é para as elites, né? No Brasil, a gente ainda tem isso de que a literatura é algo para quem tem dinheiro. Você pensa assim, até final do século XVIII, quem eram os escritores ali? O cara que tinha dinheiro para o pai mandar para ir para Paris e estudar lá, e se formar, e fazer uma faculdade. Esse ranço fica, né? A gente teve quase 400 anos de escravidão. Não pensar o que isso causa na nossa sociedade e também na literatura, né? Seja ela o que foi escrito, seja o mercado editorial, o meio editorial, pensar que até os anos 60, 50% da população era analfabeta. Eu nasci em 82, até os anos 80, 25% da população. E hoje a gente ainda tem 10% da população analfabeta. Então a briga, como eu disse, em relação a prêmios e tudo, não, e livrarias, não, e escritores, não é com o outro, não é excesso de escritores, não é a livraria, é formar leitores e ajudar a mudar essa sociedade de alguma maneira. Falei, eu estou falando muito, desculpa. Não, pois é, eu ainda vou te fazer uma questão, nem sei se vou fazer mais, acho que você já falou tanto da política nacional do livro, mas talvez eu volte a isso ainda. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, que é o aspecto ideológico, né? Uhum. De novo, falando ali do José Olímpio, né? Nesse depoimento da Raquel de Queiroz, ela fala, olha, ele era apartidário, ele publicava o Plínio Salgado, publicava o Gilberto Freire, publicava o Comunista, que era o Jorge Amado, publicava o Integralista, o Padre. Como é que você se vê em relação a isso nesse momento que a gente está, que é uma polarização ainda mais acentuada, né, do que essa nos anos 30 e 40? Como é que a editora se comporta com relação a isso? Claro que talvez não haja escritores fascistas com um Não, conteúdo literário interessante, né? eles existem, sim, eu conheço inclusive alguns. É,
Tem um meme, né? O que faremos agora? Poesia, os fascistas odeiam poesia. Eu falo, gente, que ingenuidade. Os fascistas, inclusive, fazem poesia, né? Pois é. Os nazistas estavam cheios de artistas ali apoiando, né? Não dá para ser ingênuo. É que o artista tem um pudor um pouco maior de se dizer fascista, mas nesses 13 anos de editora, eu já vi muito poeta, escritor racista, e se manifestando de forma racista, de forma machista. Eu acho que quando você pensa em posição ideológica, dentre as permitidas no país, as democráticas, você não deve excluir nenhum escritor. Embora 99,99% dos autores que eu publiquei, que eu conheço, sejam pessoas ou ligadas à esquerda, ou mais de centro, ou de uma direita democrática. Mas eu sei que eu já publiquei autores bolsonaristas, né? Eu tive uma surpresa, um professor da Federal de Ouro Preto, indicado por um poeta que eu adoro, eu não vou falar o nome, professor aposentado, e ele mandou um livro, um puta livro legal, a gente publicou, era durante a pandemia, então eu não tinha as redes sociais desse autor, aí ele começou a falar mal da quarentena, de que ele queria fazer o lançamento e a biblioteca não queria ceder o espaço porque estava fechado. Aí eu fui procurar a rede social dele, e aí vi que era bolsonarista negacionista. Veja, aí você sai do campo democrático, né? Quando você começa a ter pessoas com discurso anti-urnas, anti-vacina, de golpe de Estado, essas pessoas eu não gostaria de me relacionar e de publicar. Agora, dentro do campo democrático, eu tento não pensar tanto nisso. Esse cara é militante pelo Boulos, eu vou publicar ele. Não, eu acho que a literatura sendo legal merece ser publicada. Da mesma maneira como tem essa discussão hoje, se você tem num livro um personagem racista, se ele deve. Um amigo esses dias ainda falou: mas se você colocar criado mudo no livro, eu não publico. Né? Além da gente saber que é uma fake news da língua, né, não, eu acho que, por exemplo, o personagem no livro, num romance ou num conto, esse personagem vai adotar posturas condenáveis. Ele pode ser pedófilo, ele pode ser racista. O personagem, não é o autor. A gente passou dessa fase de bater no ator que faz o vilão na novela. Você lembra isso daí? Acho que principalmente nos anos 90 tinha muito isso, né? O ator é encontrado na rua, ele faz o vilão, acham que é ele. Então, essa coisa de agora a gente tem que censurar, tem que podar, não, eu não vejo assim. Eu acho que literatura é literatura. É claro que a literatura pode ser usada como plataforma para discursos racistas, e eu acho que é o caso, por exemplo, do Monteiro Lobato, que não é só uma passagem ali no livro, né? É uma pessoa usando como plataforma para o seu discurso, para o que pensa. Mas e é um grande desafio. Eu já tive, por exemplo, um autor que eu não podei, né? Mas eu aconselhei, eu falei, fulano, como é um livro de crônicas, esse termo pode soar um pouco machista. Tenta mudar essa frase, 4 ou 5 palavras. Mas é literatura. Não, mas a crônica está muito perto da voz do autor, né? Então, você pode mudar e deixar de uma maneira melhor. Eu tenho um autor que publicou um diário de sala de aula e coloca assim: acham que os professores são escravos. Aí eu falei: poxa, talvez é muito pesado chamá-lo. Não, mas escravizado era o professor na Grécia, não sei o quê. Tá, mas está muito distante da gente. Coloca ali uma nota de rodapé, muda o termo. Acho que é o trabalho do editor também tentar pensar isso. Agora, censurar por ser ideologicamente contrário ou por escrever algo que eu até não concordo, mas é literatura, essas duas coisas eu não faço, não. Uhum. Pois é, só voltando, né? Antes, quando a gente estava discutindo sobre o Paulo Coelho e a literatura comercial ali, uma coisa que me ocorreu para te falar, mas porque agora eu estou vendo na academia, seja na graduação, seja na pós-graduação, uma entrada maior para esse tipo de literatura, de ficção científica, porque os estudantes vêm trazendo isso. Então, a academia, claro, tem sempre um verniz ali de conservadorismo do que é alta literatura e acaba barrando isso daí dentro das possibilidades e das perspectivas de cada professor, de cada pesquisador.
mas tem havido uma entrada mais forte desse tipo de literatura na academia. Então, acho que é algo que a gente vai ver um pouco mais à Legal. frente aí também, esse movimento. O Estado, né? A questão da relação com os governos, com a política nacional do livro, que a gente tem desde 2003, mas não é efetivada, né? O que está faltando aí? O que não está dando certo, por exemplo, nessa coisa de assegurar ao cidadão o pleno exercício, o direito de acesso e uso do livro, propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial? O que está faltando, você acha, nessa conversa aí? Olha, tanta coisa, mas é para a gente lutar, né? Então, assim, o Brasil ainda tem uma boa parte dos municípios sem bibliotecas, uma boa parte dos municípios sem livrarias. Então, eu acho que uma forma de apoio a bibliotecas e livrarias, bibliotecas públicas, comunitárias, a gente tem que ter esse apoio, mas apoio que envolva grana, né? Às vezes a gente vê assim, tipo, por exemplo, agora, com o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. É muito bonito o movimento de fazer as doações, mas uma maneira de você garantir que o mercado editorial de lá sobreviva é o governo falar: não, eu não estou falando para patuar, eu não estou lá, eu estou falando assim para as editoras e as livrarias de lá. Olha, a gente tem aqui uma verba para refazer as bibliotecas e comprar livros de vocês. Não é só doação, a doação é uma parte muito importante, mas que esses governos façam política, e aí não é politicagem, não é partidária. Eu tive na cidade de São José dos Campos no sábado passado, e aí uma das pessoas da academia de São José falou assim: é o momento de tirar a política da frente, porque a política dá muito problema. Não, é o momento da gente colocar a política na frente. Mas o que é a política na frente? São políticas públicas, não partidárias. É o que nós, como sociedade, achamos que é importante para esse país. E aí todos os governos, sejam eles mais alinhados à direita ou mais à esquerda, vão entender que aquilo é importante, né? Sei lá, você pode citar coisas muito bestas, assim, mas eu não penso um governo, seja ele de extrema direita nos Estados Unidos ou mais democrático, que nem é, mas enfim, acabando com a NASA, acabando com o projeto que orgulha os americanos, né? Você não vai mexer ali no que deu certo, no que pode mostrar aquilo para o mundo. E aqui não. O cara constrói uma biblioteca, aí entra o próximo prefeito, ele vai e fecha porque ele quer dar o nome da mãe, e aí fica fechado por 4 anos, aí antes da eleição ele vai e reinaugura. Então, a política é maior do que os partidos, maior do que as pessoas, é o que nós queremos para o país. Então, bibliotecas, a gente tem que lutar para ter em todos os municípios, as livrarias tendo apoio em todos os municípios. Eu costumo brincar que mesmo São Paulo, tem 12 milhões de habitantes, não tem livrarias. As pessoas falam assim: como assim, Eduardo, não tem livraria? Olha ali a Travessa, olha ali a Martins Fontes. Se você sai da área rica da cidade, daqueles bairros mais nobres, Pinheiros, Vila Madalena, algumas na região central, que fecharam, os sebos ali estão fechando. Nas periferias, onde eu nasci em Porto Alegre, mas desde os 2 anos morava num bairro classe média baixa, chamado Sapopemba. Você não tem livraria. A livraria mais próxima está no Shopping Aricanduva, que tem que pegar um ônibus, e aí uma criança de 10, 11, 12 anos, 14 anos, nem sempre os pais vão deixar, para Uhum. chegar até a livraria mais próxima, meia hora, 40 minutos, né? A biblioteca mais próxima estava 20, 30 minutos dali. As das escolas só tem o acesso enquanto você está ali estudando. Então, você pega alguns livros e leva para casa. É um absurdo isso. Então, a gente tem que lutar por essas políticas públicas que aumentem o número de bibliotecas, aumentem o número de livrarias. Os escritores são sempre o elo mais frágil de toda essa cadeia. Então, é muito comum o editor falar: tem que apoiar, tem que dar isenção. Não, tem que, de alguma maneira, a gente ajudar os escritores e as escritoras, com bolsas de apoio, né? Com programas de incentivo, que a pessoa possa parar 1 ano, 2, só para escrever um bom livro. É, Acho que isso falta muito. Então, essas políticas públicas estão faltando mesmo. Realmente. Pois é, Eduardo. Acho que era isso, cara. Assim, ia te perguntar ainda, você está escrevendo poesia ainda? Não, eu sou ex-poeta. É?
O Tem Aldi. um, tem um depoimento do Marcelo Ariel aqui. Eduardo Lacerda não se considera poeta. Essa despretensão me lembra a gargalhada de Duke Ellington quando falava em dom e genialidade. Eduardo se declara um não poeta. Agora se declara um ex-poeta, então? Esse poeta. Ex-poeta. Ricardo, eu escrevia poemas, e foi o que eu falei, né? Quando você olha para si mesmo, tentar não ter essa falsa humildade ou ego inflado. Eu Uhum. escrevia poemas, alguns eu gosto ainda, eu acho que são razoáveis, que se eu tivesse continuado eu poderia ter melhorado. Outros eu fiz para cumprir tabela. Eu ganhei um PROAC, eu ganhei um prêmio de R$ 10.000 do governo do estado e tinha acho que 15 poemas, precisava escrever mais 20, 30 para dar um livro. E aí eu meio que fui Dá-lhe fazendo escrever poema. Uhum. de qualquer jeito, sem pensar muito bem, porque tinha um prazo. E aí eu publiquei esses poemas, eu me arrependo, ou eu faria eles diferentes. Esse livro está proibido, a gente teve uma questão com o capista que proibiu todos Ah, os é. livros da Esse também. editora. Então, o meu próprio livro está proibido, não o conteúdo dele, mas as ilustrações, a capa. Eu penso em um dia com o tempo, pedir uma outra capa para outro artista, reescrever isso. Uhum. E escrevi alguns outros poemas depois disso, uma meia dúzia. Mas eu gosto de citar o Alden, ele fala assim: eu sou poeta só no exato momento que eu reviso o meu último poema. Antes eu era um poeta em potencial. E depois só alguém que parou de escrever poesia, talvez para Uhum. sempre. Nesse Uhum. momento, eu sou alguém que parou de escrever poesia, talvez para sempre. Pode acontecer de, agora eu vou escrever um poema e virei poeta de novo, mas nesse momento eu sou esse poeta. É, acho que eu também. Eu virei leitor agora, basicamente. E é raríssimo, né? Os leitores são raros. Quando você falou que vai entrevistar leitores, eu falei, nossa, que legal. É, Alguém que está no meio só para ter o prazer da leitura, discutir literatura, e não por eu vou publicar, eu vou ficar famoso, ou eu vou ganhar dinheiro, no caso do editor, que é meu trabalho também, ou eu tô na área. Não, alguém que só pelo prazer da leitura. massa. Então, Eduardo, eu te agradeço demais aqui Eu que a agradeço. estreia dessa nova playlist do canal Outro Livro aqui, falando de editores, com editoras. Parabéns É, pelo trabalho. Os vídeos vai são ter uma ótimos. novidade por mês aí. Maravilha, Ricardo. Obrigado, viu? Joia. É isso, gente. Obrigado por estar com a gente até agora e divulguem essa conversa e outras, assistam as outras aí conversas do canal. Um abraço, até semana que vem aí com outro livro.